Olá, e vamos a mais uma aula então do nosso curso Photoshop Sem Mistérios. Então até a aula passada nós trabalhamos com a máscara rápida e vimos as principais ferramentas de seleção. Hoje a gente vai dar uma explorada nesse menu Select. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho uma imagem, vou até dar um Ctrl J para duplicar aqui e fazer uma cópia, né? Então só basta que só para explicar aqui, a gente vai ver camadas em breve, mas eu seleciono a camada que eu estou, um Ctrl J, ele fez uma cópia para mim. Dentro do menu Select, ele vai trabalhar com algumas seleções feitas e ele tem as próprias variações. Então, por exemplo, All, seleciona tudo que eu tenho na tela. Ou Deselect, Ctrl D, Inverse e Reselect, que nós vimos. Vou dar um Deselect. All Layers permite que eu selecione toda a seleção que eu faça, certo? E ele faz isso em todas as camadas para mim, tá? Mas vamos lá, o que interessa começa a ficar aqui um pouco para baixo, ó. Color Range. O que seria esse Color Range? Então quando eu abro aqui, ele já me traz. Eu posso pegar pela seleção ou pela imagem. Eu vou pegar e eu quero mudar a cor da camisa da moça. Eu dei um clique, certo? Se eu pegar aqui no Image, ó, ele vai, mas a seleção é melhor. Então eu calculei ali. Se eu trabalhar aqui, eu estou diminuindo e pegando menos coisa. E aqui eu pego muita coisa. Se eu der um OK, ó, ele pegou muito cabelo, muita parte do corpo dela e tudo mais. Embora aqui ficou interessante. Aqui eu tenho um contraste muito grande. Mas você fala, mas poxa, ele pegou coisas a mais. Sem problema. Isso que ele pegou a mais aqui, clico na ferramenta laço, pressiono o Alt e faço isto. Na boca aqui, idem. Como essa é uma imagem grande, ela tá lá, né? A imagem chamada Jovem RGB. Então eu venho aqui com a minha tecla Alt e vou tirando aquilo que eu não quero. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma parte do queixo dela que não me interessa. Aqui tem umas pontinhas, aqui também, mas aqui eu tenho parte que interessa. Afinal de contas, eu vou trabalhar com a parte vermelha. Ah, pegou o cabelo, não tem problema. Alt. Está vendo como o laço é bem útil? Ó, aqui tudo eu não vou querer nada, né? E aí eu só vou alternando entre Alt e Shift para pegar uma parte, retirar uma parte. Tá? Então eu só simplesmente tenho que trabalhar esses, ó, tem uns pontinhos ali, umas coisinhas meio chatas aí que ele trabalha. No final dessa aula a gente vai fazer um exemplo com coisas que inclusive a gente não viu ainda, mas é como que eu falei para vocês, a gente não pode ficar preso a nesse momento essa técnica, daqui a pouco outra técnica. Não, tá? O Photoshop não tem isso, gente. Aqui eu vou fazer uma soma, né? Tá vendo? Então é uma partezinha um pouco chata ali. Até porque aqui eu também tenho um pouco do braço dela, né? Então ele faz a volta. Então vocês estão vendo que eu estou alternando bastante Shift e bastante Alt para retirar aquilo que não me interessa. Então não existe uma única ferramenta de seleção que eu possa usar para fazer tudo o que eu quero. Vocês estão vendo que mesmo uma imagem que nem essa, que eu tinha um contraste imenso, ele ainda deu alguns probleminhas ali, tá? Então aqui também eu tenho que adicionar, ó. Isso aqui também tem que adicionar. E aí a barra de espaço, né, me ajuda a caminhar enquanto eu estou fazendo ali a minha seleção. Tá, deixa eu ver se tem mais coisa para cá. Não, o fio tá certo, então beleza, vou dar um Ctrl 0 e vou chamar uma camada de ajuste. E eu não vou usar o Hue Saturation, que a gente já viu bastante. E ó, ele mantém as texturas na camisa da moça. Então eu tenho ali agora. Ah, mas pegou uma parte do cabelo dela também, porque tá aqui na máscara, essa é a vantagem.
Eu simplesmente venho aqui com o laço, eu não tinha visto essa parte do pescoço dela. Ops. E aqui eu tenho que pintar de preto. Então é mais fácil eu fazer isso aqui. Pronto. Tá? Então a gente vai ver máscara na próxima aula, então já adiantando, a máscara funciona mais ou menos assim. Pintou de preto, ele vai ocultar. Pintou de branco, ele vai mostrar. E tá ali, dei um duplo clique aqui, posso mudar a cor da camiseta dela. Então eu posso brincar com as cores facilmente e exportar essa imagem várias vezes. Então isso foi o meu Color Range, tá? Eu também posso usar o Focus Area. Vou dar um não aqui, tá? Então, não, essa aqui não. Vou pegar aqui o Lincoln. Ele é uma ferramenta que facilita também, ó. Dei um Focus Area. Aí ele vai calcular para mim. Ele vai analisar a minha imagem. Então, dependendo do tamanho da imagem, isso pode ter um certo tempo. E olha, ele verificou qual é a parte que eu quero ali. Aí eu posso vir aqui, ó, e pintar essa parte aqui também, já que eu tenho aqui um pincel de mais e um pincel de menos. Então o menos aqui, por exemplo, ó, poderia pegar aquela parte ali da roda. Já o sinal de mais. A outra coisa do menos, a janela, né? Eu não quero janela. Tem que dar um, como se não tivesse aquela parte ali. E aqui eu tenho já que tomar um pouco de cuidado para trazer um pouquinho mais. Não é uma ferramenta que eu gosto, tá? Vou ser bem direto para vocês. Eu acho que eu só uso ela quando eu tô dando treinamento mesmo. E quando eu dou um ok, tá lá minha seleção. Aí também, vamos lá de novo, né, para nossa brincadeira de cores, né? Vamos lá pegar o meu Hue Saturation e ó, mudei a cor do meu carro, logicamente, que daí também pincel preto, mexeu na roda, né? Mexeu aqui na parte metálica. Eu tenho que fazer correções, né? Não tem como ser diferente disso. Tem coisas que eu acabo tendo que corrigir. Dá para deixar um pincel bem menor aqui para poder fazer a correção um pouquinho melhor. Aqui também, porque aqui é o retrovisor dele. Certo? Então essa é a vantagem de usar também esta ferramenta. Deixa eu dar um revert aqui só. O que mais? Subject. Bom, o Subject ele funciona muito que nem aquele Select Subject que nós usamos para o recorte de cabelo. Então eu teria que fazer uma seleção e ele vai para aquela tela. Ele fez aqui para mim, certo? Ele já pegou e fez... Desculpa, estou confundindo. Ele simplesmente selecionou aqui para mim. Ele entendeu qual era o elemento e fez a seleção, tá? Então são ferramentas, vamos dizer assim, não considero como secundárias, mas eu não uso muito. Select and Mask, que aí sim cai nessa tela aqui, coisa que a gente vai ver, a gente já viu, né, lá do cabelo. Depois ainda tem aqui as opções de Modify, tá? Então, quer ver, ó, vou pegar aqui, ó, só para dar vou dar um Subject. E as opções de Modify, elas só vão estar disponíveis com uma seleção feita, que é onde eu tenho colocar uma borda. Então ele fez uma bordinha ali para mim, tá vendo? Ó, se eu der alguns Ctrl mais aqui, ó, ele fez uma borda em volta. E aí se eu uso, por exemplo, um Edit Field preencher, ele preenche só em volta dessa borda, ele faz um neon. Ele peguei aqui a cor do primeiro plano e ele fez isso para mim. Ele fez só um neon em volta dali para mim, tá? Então a ideia dele é justamente esse recurso, tá? Eu tenho também aqui o Smooth, então ele vai suavizar a minha seleção, tá? Então se eu der um Smooth aqui, ó, ele pergunta quanto você quer. Então essas partezinhas aqui, ó, vou colocar um valor bem mais alto, só para a gente ter ideia, ó. E aí ele dá uma suavizada e vai suavizando. É acumulativo, tá? Eu tenho também aqui as opções de expandir, que aí ele aumenta a seleção. Como eu tenho também a opção de contract, que vou por aqui, ó, 50, reduz a seleção, né? E por último eu tenho o feeder. Só que antes disso eu vou tirar aqui, aí, select, modify, feeder, e vou pôr lá uns 50.
O que acontece? Se eu pegar aqui, ó, e der um select inverse e vou começar a deletar, ó, ele faz um enevoamento. O feeder vai ser muito útil em muita coisa que a gente vai fazer ainda no curso, tá? A gente não está nem talvez em 30% do curso e já tem bastante coisa aí pra gente revendo. Legal? Deixa eu fechar aqui. Vou abrir essa foto aqui, essa aqui tá lá no nosso também, e vou usar para ela, ó, eu vou dar um aqui no select, certo? Vou fazer uma seleção de um elemento primeiro. Vou pegar essa moça aqui, pronto. Tá? E vou dar um select similar. Olha o que ele fez para mim. Ele tentou pegar todos os próximos. É claro que aqui ainda tem muitas falhas, mas a ideia dele é esta. Então ele tenta fazer isso para mim, certo? Como por exemplo, e ele funciona muito próximo com a opção Grow. Como assim? Ó, o Grow funciona assim, eu vou selecionar uma parte da piscina, indiferente como eu selecionei. E aí quando eu dou um Similar, ó, ele pega tudo, mas tem falhas. Vou dar um Ctrl Z. Já quando eu uso um Grow, ele vai fazer quase muito próximo. Ele vai selecionar bem perto daquilo que eu queria. E aí entra, logicamente, o laço para as correções, né? Então eu consegui aqui chegar e aí ir fazendo toda aquela... Vou até chamar aqui para ganhar um pouco de tempo, que eu consigo fazer mais rápido. Tá? E aí eu posso brincar, né? Eu vou aqui, ó, lá também, lá com o meu Hue Saturation, e mudar a cor da piscina, deixar mais escuro, brincar com a minha fotografia, tá? Então essas são algumas das outras versões que eu tenho. Além disso, eu ainda tenho a opção de transformar a seleção. Então se eu fizer aqui um Select, Transform Select, eu posso aumentar ela, posso rotacionar enquanto ela não está sendo aplicada. Ele me dá essa possibilidade. Vou dar só um confirmar aqui. Tenho também a opção de editar em máscara rápida, de salvar a seleção, que nós fizemos nas aulas anteriores na máscara rápida, e New 3D Extrusion. Então eu vou agora fazer um exemplo, tá? Aqui com essa imagem aventura, onde nós vamos mudar as cores para colocar uma cor mais outono, visto que eu estou gravando isso agora em maio. Então a ideia aqui é cores de outono usando o meu Color Range, certo? Então eu vou conseguir fazer isso agora. Então primeira coisa, eu vou dar um Ctrl J, depois eu vou lá em Select, tá? Color Range, beleza? Então já estou aqui. Eu vou pôr no Image, porque senão eu não consigo enxergar nada do que eu estou fazendo. Eu vou clicar no conta-gotas e vou clicar numa cor verde. Certo? Claro que se eu clicar aqui eu consigo ver o que ele pegou. Mas eu vou clicar, eu peguei esse verde aqui, né? Eu vou até marcar ele aqui, que ele é um pouco mais escuro, ele me mostra aqui também. Eu vou pôr no sinal de mais e eu vou marcar outros verdes aqui agora. Aqui. Aqui. Tá? Ó, vou pôr em Selection para mostrar. O que está branco, tá? É o que está selecionado. Beleza? Aqui eu vou puxar mais esse aqui só. Pronto, acho que já deu o suficiente. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tá? Ok. Ver se eu preciso colocar... ele tá com um fusiness muito grande aqui, ó. Vamos colocar um fusiness mais ou menos na metade. Porque daí aqui, ó, o azul ele não quer, não pode pegar, o homem não pode pegar. Aqui também é o tronco da árvore. Deixa eu ver se aqui, ó. Aqui eu tenho um pouco mais de verde. Aqui também. É legal que agora eu diminuí, eu não vi que o fusiness estava tão alto. Então eu já consigo, acho que dar uma fechada. Fiz isso, dou um OK. Ele vai fazer uma seleção muito... algumas coisas. Bom, eu tenho que fazer algumas correções. Ele pegou algumas coisas do homem aqui. Então, laço, Alt, e vamos tirar, né? Então, o primeiro passo eu vou tirar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele pegou inclusive aqui da mochila. Deixa eu ver se ele pegou mais coisa do homem aqui. Vamos tentar tirar tudo que ele pegou
a mais. Ctrl mais, né? Já que eu tenho uma imagem enorme aqui para poder trabalhar. E eu ali sofrendo. Ó, aqui não. Aqui não. A gente sempre tem que dar uma olhadinha, principalmente na parte interna aqui. Ó, aqui ele pegou. Deixa eu voltar para cá. Um pouquinho. Aqui também ele está entrando na roupa. Então são coisinhas assim que eu já tenho que ir acertando. Para de repente depois já não ter um retrabalho muito grande. Ó, aqui tinha ficado ainda. Aqui também. Bom, acho que é isso, tá? Então, beleza. Então, ó, dessa forma, eu já usei aqui algumas coisas para remover, tá? Bom, eu vou fazer agora, eu vou criar uma nova camada. Vou clicar nesse botão aqui de mais, Create New Layer. E agora eu vou definir uma cor de primeiro plano. Tá, eu vou puxar aqui um roxo. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma cor específica. Eu tinha anotado aqui até o código da cor que eu usei. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, pode ser desse aqui mesmo. Então, um pouquinho mais para cá, tá? Então eu fiz aqui. Vou dar um OK. Ctrl 0 para voltar. E vou dar um Edit, Fill. Foreground Color, que é a cor do primeiro plano, e vou dar um OK. Então praticamente o que era verde realmente ele pegou. É isso que me interessa. Para eu não perder a minha seleção, eu vou dar um Select, Save Select, e vou dar um nome para ele, tá? Folhas verdes. Não precisa dar espaço, não precisa nada disso. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl D para tirar a seleção, tá? E agora aqui eu vou usar um recurso, tá? Que a gente vai ver mais à frente, que são os modos de mistura das camadas. Eu vou mudar para Who. Por quê? Porque quando ele tá assim, ele ficou estranho. Mas quando eu venho aqui e marco Who, olha o que acontece. Ele muda as cores para mim. E olha que legal, ele não mudou as cores do homem. Ele manteve as cores ali do homem. Ele me deu essa possibilidade, tá? Então ele fez isso para mim. Claro que ainda se eu precisar mexer em mais algumas coisas, eu posso pegar o pincel, mas aqui acho que já ficou bom, não tem muito o que mexer. O que eu ainda posso, se eu quiser, tá? Eu posso ainda chamar aqui, ó, é que se eu chamar, eu posso dar um Ctrl clique ou então vir aqui, ó, em Select. Aqui vem a importância de salvar, ó, Load Selection, tá vendo? Ele já me perguntou aqui qual que é o documento, qual que é a layer, folhas verdes. E dou um OK, ele selecionou de volta. Por quê? Porque eu posso vir aqui e chamar no Hue Saturation, ó, e ainda dar mais vida nessas cores, ó. Mexer até mesmo um pouco mais nas cores aqui. De repente eu quero deixar mais assim, ó, mais avermelhado, mais outono mesmo, ó, com um pouco menos de saturação, um pouco mais de brilho, ó. Então eu posso ir brincando, ó. E aí chegou num nível que eu gostei, tá? Ele manteve as cores, manteve tudo bonitinho, chegou dentro daquilo que eu quero, tá? Então agora eu vou fazer mais uma coisinha ainda. Eu vou dar um duplicar nesse aqui. Então ele já gerou mais uma cópia. Eu não vou renomear isso aqui ainda por enquanto, tá? E eu vou mudar aqui para Soft Light. Olha só o brilho que eu acrescentei na minha cena. Então eu tinha uma cena meio apagada e eu acrescentei um brilho fantástico dentro dele. Então olha o que eu consegui chegar no resultado. A minha imagem, ó, eu vou dar um Ctrl com o Alt aqui no olho. Era isto. Aí daí depois, logicamente, aqui é a mesma ainda, né? Eu coloquei ele desta forma. Eu acrescentei um brilho. E eu usei uma matiz saturação para chegar no meu resultado final. Então vocês viram que com alguns cliques eu cheguei nas cores que eu quero de outono.
Olha o que eu vou fazer aqui ainda. Eu vou pegar tudo isso aqui agora. Mais esse aqui, logicamente. E eu vou colocar numa pasta. Ó, Create New Group. Já que a gente vai ver camadas mais à frente, eu vou chamar isso aqui de depois. E a minha camada de fundo, eu vou dar um nome de antes para ela. Então agora eu consigo fazer isso. Sabe o que é mais legal? Eu posso pegar aqui minha camada do depois. Eu posso fazer uma seleção aqui, ó, na metade dela, mais ou menos aqui assim, né? E clicar nesse botão chamado máscara. E agora eu consigo ter a visualização meio a meio. Não ficou bem na metade, então vou dar um Ctrl D. Como que eu sei a metade? Vamos lá, Image Size. Ela tem 6.000 por 4.000, então ela tem 4.000. Então a minha metade está bem aqui no 2.000. Então eu puxei aqui uma linha guia. Então agora eu trago até aqui. Ó, fiz a seleção e ó, Select, Modify, Feeder. Vou deixar com 50 e vou aplicar a máscara. Tá, por que eu apliquei a máscara com Feeder agora? Olha, eu vou retirar a linha e olha que ele fez um enevoamento entre a mudança das cores. Poxa, bacana. Se eu fizer então Select, Modify, Feeder 200 e acrescentar, olha só. Olha o efeito que eu consegui trazer na minha imagem, gente. Ele fez a montagem bonitinho ali para mim. Fala a verdade, ficou muito bacana, tá? Isso é o que nós chamamos de fusão. Se eu colocasse mais ainda, ó, Select, Modify, Feeder, vamos chutar aqui, ó, 850. E olha, quando eu colocasse aqui, olha só o contraste que ele trouxe para mim dentro das fotos. Então vai depender muito do que ele faz, tipo quase um gradiente aqui, ó. Tá? 850 acho que ficou muito. Vou voltar mais um pouquinho. Select, Modify, Feeder, eu vou colocar aqui uns 600 e vou colocar a máscara. E aí agora eu vou tirar minha linha. Acho que aqui para mim agora tá bom. Olha o resultado final que eu cheguei nesta imagem. Eu fiz uma fusão usando a mesma imagem, apenas com tons diferentes. É claro que se eu desligar o depois aqui ele faz isso, se eu desligar o antes ele vai ficar assim, ó. Esse é o feeder que eu tenho na máscara. Essa é a máscara que eu tenho. Então ele chegou no resultado final ali para mim. Legal? Gente, por esta aula finalizamos. Aqui nós terminamos a parte de seleção. Logicamente que vamos usar isso durante todo o restante do curso ainda também. Até a próxima aula.